Olá, alunos do terceiro colegial A, professor Rony aqui falando. Hoje vamos ver a nossa atividade da segunda quinzena do quarto bimestre, ok? Então, preciso que vocês estejam em mãos aí, ok? E folha para a gente acompanhar junto aí. Bom, a gente vai entrar aí no eletromagnetismo, tá? E observar aí algumas características aí do ímã, né? Umas características iniciais aí para a gente entender um pouco sobre o ímã, ok? Então eu vou ler na íntegra, a gente vai acompanhando junto, tá? Vai falar aí, ó, né? Que logo no começo, que o ímã não existe um polo magnético isolado, né? Ou seja, se você quebrar ele, você vai estar gerando aí dois ímãs aí com os seus dois polos, né? Não vai ficar o norte de cá e o sul de lá, não fica. Você gera aí um outro ímã, já, certo? Já que existe cargas positivas... tá. Então, assim, em um ímã, então, desculpa, eu falei que a lei, acabei cortando. Em um ímã não existe um polo magnético isolado, assim como ocorre para as cargas elétricas. Por quê? Nas cargas elétricas você tem os prótons e os elétrons, né? E no ímã não acontece assim, ok? Observe que no caso do ímã, se partir, origina-se em dois novos polos, foi o que aconteceu aqui, certo? Beleza. Então, as forças de interação entre os polos de dois ímãs podem ser constatadas quando aproximamos um do outro, né? Essas forças podem ser de atração ou repulsão, dependendo dos polos que interagem, né? Então, polos magnéticos de nomes contrários se atraem, né? Ou seja, norte com sul vai se atrair e vice-versa, né? E polos magnéticos de mesmo nome se repelem, ou seja, norte com norte e sul com sul também vão se repelir. E uma coisa interessante ressaltar aqui com o vetor campo elétrico. Costuma-se dizer que as linhas de campo vão do polo norte para o polo sul do ímã, ou seja, se a gente tiver um ímã aqui, né, do polo norte para o polo sul, né, seguindo aquela ideia lá do vetor campo elétrico, né? Lembra dela? Então, a gente segue aquela ideia lá, só que agora aqui é o campo magnético, né? Do norte para o sul. Só que, tem um pequeno porém, né? Porque ele vai falar aqui, ó. Costuma-se dizer que as linhas do campo vão do polo norte para o polo sul do ímã, né? Se considerarmos a região exterior do ímã, né? Que é isso que a gente acabou de fazer aqui agora. Entretanto, como as linhas do campo magnético são fechadas, ou seja, existe uma continuidade, a gente vai ver aqui. Elas atravessam o interior do ímã, e nessa região sua orientação é do polo sul para o polo norte. Como assim, né? Acabei de falar. Ela tem uma continuação aqui, tá vendo? Ó, olha lá, né? Então, se é do norte para o sul, a gente seguir essa mesma orientação aqui, ó, olha o que vai acontecer aqui no interior, tá vendo? Bem no interior você vai ter esse fenômeno ocorrendo aqui, né? Então, no exterior é do norte para o sul, ok? No exterior do norte para o sul. Lá na parte interior, só lá na parte interior é do sul para o norte, ok? Isso ocorre no interior do ímã, beleza? Ok. Então, a gente pegou dois exercícios aí, tá? Então, com essas explicações aqui, já dá pra gente resolver os exercícios tranquilamente. Os exercícios são simples mesmo, tá? Eu só cometi dois pequenos grandes erros aí, né? O primeiro foi que, a hora que eu fui digitar lá também, as letras, tá vendo? Tá tudo embaralhado aqui. O A tá aqui, o B tá aqui, o C tá aqui, o D tá aqui, o S tá aqui, tá? Mas não tem problema, né? Você escolha alguma aí, tá? Que você acha que é correta nesse caso, tá? E ocorreu a mesma coisa no exercício 2, ok? E no exercício 2 ocorreu uma outra coisa que eu vou falar que eu for corrigir ele, um erro meu também, mas não vai afetar, tá? Eu vou corrigir, eu vou falar. Então já pode pausar o vídeo aí, tá? Escolher as alternativas que vocês acham mais conveniente, pensa um pouquinho aí, escolhe elas que a gente já vai corrigir, ok? Tranquilo, já escolherei, já vamos então para a correção. Beleza, então, exercício 1, né? Fala, o campo magnético de uma região do espaço tem o sentido indicado pela seta representada ao lado. Então, exercício 1, fiz o desenho de uma seta aí, né? Com o seu vetor campo magnético, né?
tentar colocar igual o desenho. Depois um retângulo aí com um vetorzinho lá dentro, né? O vetor B costuma ser, o vetor magnético costuma ser representado pela letra B, tá? Então se a gente pegar... Nossa, o que é isso aqui? Vai ser uma curva isso aqui, legal, o vetor. Mas vocês acompanham comigo aí, tá? Porque aí na folha tá direitinho. Então se a gente colocar aqui, né? Ó, uma bússola colocada nessa região se posicionará. Então se a gente colocar uma bússola nessa região aqui. Bom, lembrando que a gente havia comentado que é sempre do norte para o sul, né? Que está uma região, né? Eu não estou no interior de um imã aqui, é uma região, essa região tem esse campo magnético aqui, né? Então se eu não estou falando de interior de imã nenhum, eu estou seguindo a região externa, né? Que vai do norte para o sul, percebe o sentido aqui, né? Obviamente, então, se eu colocar uma bússola nessa região, colocar uma bússola nessa região aqui, né? Ela vai ter, vamos supor que eu vou colocar ela bem em cima aqui, né? Nessa região onde está indicada, vou colocar a bússola aqui, né? Obviamente, essa aqui vai ser o norte, né? E aqui vai ser o sul, ó, ok? Porque a região está externa, certo? O norte costuma ser destacado, né? Como vocês viram aí na folha, né? Então, a alternativa correta aí, nesse que eu fiz, porque eu cometi esse erro aqui, essa gafe, né? De colocar tudo misturado aqui, as alternativas. Se você for pegar o exercício original, provavelmente não vai ser essa, né? Vai ser uma outra letra, porque eu cometi esse pequeno equívoco aqui, vocês me perdoem, tá? Mas, seguindo aqui a minha linha de raciocínio aqui, e não olhando o exercício, propriamente dito, aqui a gente vai ver que a resposta correta é a letra E, né? A letra E, certo? Que seria, no caso, a primeira, né? A primeira aí. Coisa doida, né? Enfim, vamos aí para o nosso exercício 2, né? Bom, exercício 2, além desse erro que eu fiz aí de embaralhar as letras, eu fiz um outro erro, tá? Por quê? Deixa eu ler ele aqui, ó. A bússola representada na figura repousa sobre sua mesa de trabalho. O retângulo tracejado representa a posição em que você vai colocar o ímã, né? Com os polos respectivos nas posições indicadas, que está o norte e o sul aí desenhado, certo? Em presença do ímã, a agulha da bússola permanecerá como em. Então você vai ter o desenho, um suposto desenho do ímã e da bússola, né? Como que seriam as posições do ímã e da bússola em 5 alternativas aí. E uma delas você verificará qual que é a correta. Enfim, então qual que é o segundo erro que eu cometi? Na hora que eu fui fazer o desenho, que você vai ter a bússola, né? Você tem a bússola aí desenhada, né? Fingir que isso aqui tá certinho, né? Você tem a bússola desenhada, né? Aqui você tem o norte, o sul, o oeste e o leste, né? No exercício original, esse tracejado está bem aqui, ó. E esse erro aqui é um erro grave, né? Porque assim, se você muda a posição do tracejado, você muda o exercício, né? Porque a pergunta é essa. Então, praticamente eu mudei o exercício aí sem querer. Eu não sei se foi na hora que eu fui copiar e colar aqui a figura, o negócio, na hora que eu fui salvar, não sei, enfim, pegou e foi para cima. Eu devo ter dado algum enter aqui que fez ele subir e eu não vi isso, né? Acabei imprimindo e acabei mandando assim mesmo. Então essa figura ela tá bem aqui. Se ela tivesse aqui, ela seria uma resposta, né? Mas aonde que ela está aqui, ó, ela vai ser outra resposta, né? Eu mudei o exercício sem querer, vocês me perdoem, tá? Então, se fosse para ser do jeito que está aqui, ó, a resposta correta seria a letra D aí. Vocês concordam comigo? Né? Seria a letra D, porque esse desenho aqui, ó, ele viraria, né? Aqui no caso é o norte, né? O norte, né? E aqui é o norte, não pode ser norte com norte, né? Ela ia virar assim, né? Então, se fosse para ser desse jeito, a resposta mais indicada seria a letra D aí, ok? Mas
mas a gente não está, seria a letra D, mas a gente não está falando do exercício original, a gente está falando do exercício com esse meu pequeno equívoco aí. Então, obviamente, a resposta vai mudar, né? Não vai ser esse, né? Porque às vezes a pessoa pesquisa e acha o exercício, né? Vai ver que vai dar diferença, entendeu? Acha o exercício aí na internet, em algum lugar, vai ver que vai dar diferença. Então, estou explicando que a diferença é por causa desse erro que eu cometi aqui, tá vendo? Ela foi um pouco para cima, ok? Se ela foi um pouco para cima, a resposta correta vai ser a letra A, né? Por quê? Porque, nossa, eu paguei, acho que eu ter pagado. Por quê? Vamos ver se vocês concordam comigo, ó, né? Porque se ele está aqui em cima, não tem como, não tem por que a bússola ficar aqui, ó, né? Não tem por que ela ficar na horizontal aqui, né? Não faz sentido ela ficar aqui na horizontal, né? Não faz sentido uma vez que o ímã está aqui em cima, né? Se o ímã está para cima, né? Não faz sentido ele ficar assim. Ela vai ficar assim, ó, vai ficar apontar para ele, concorda comigo? Aqui já estou usando a minha concepção, espero que vocês também estejam, né? Ela vai ficar assim, né? Vai ficar apontada assim, ó, né? Certo? Então de acordo, né? E olha lá, ele tá em cima, né? O desenho que eu fiz ficou errado, foi lá para cima. Então, essa pequena alteração mudou o exercício. Mudou o exercício sem a intenção de mudar. Então, nesse caso aí, a resposta pode ser que está aqui. Na época é A. Me confundi, porque o A estava lá no fim, né? Olha só. Mas eu acho que isso foi até bom, né? Foi até bom porque a gente realmente fica fixado na ideia principal aí, que é entender sobre o campo magnético, como que ele funciona aqui nessas concepções iniciais. Tranquilo, pessoal? Então, tá aí, corrigido, fica aí com Deus todo mundo. Até uma próxima situação.